Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar aqui o nosso estudo bíblico. A gente vem vendo aí a Confissão de Fé de Westminster. Chegamos semana passada no capítulo 5, né, que tem lá, a gente já viu que a Confissão de Fé ela é dividida em parágrafos e seções, né, aliás, em capítulos e seções. Nós estamos no capítulo 5, que é o capítulo da providência. Né? E esse capítulo tem 7 sessões. Nós vimos a primeira sessão na terça-feira passada. Hoje eu espero aí pelo menos ver mais umas 2 sessões, a 2 e a 3, que é um estudo que precisa ser bem compreendido, precisa ser bem falado, né? Então precisa demorar um tempo para poder, né, entrar na nossa mente, no nosso coração e fazer morada. Então vamos começar aqui, como introdução, né? O que é providência? Nós vimos na semana passada. Providência é como Deus executa os seus decretos, como Ele estruturou, como traçou um projeto para toda a história que Ele estava construindo. Nós vimos que Deus, Ele tem os seus decretos. Os decretos de Deus é aquilo que vai acontecer dentro da nossa história. E Ele executa esses decretos através da obra da criação e através da obra da providência, né? Então a providência aqui é como Deus estruturou os seus decretos, né? E como Ele trabalha esses decretos dentro da nossa história, né? E quando nós falamos de providência, nós falamos do governo de Deus que não está dissociado de quem Ele é. Então se Deus é santo, a sua providência vai ser santa. Se Deus é bom, a sua providência, a sua forma de governo, de sustentar todas as coisas, vai ser boa também, né? Só que, resumindo o que nós vimos semana passada na sessão 1, né, nós vimos que Deus, que criou todas as coisas, também a sustenta na palma da sua mão, segundo a Bíblia, a existência e exerce total controle sobre todas as coisas. E que esse controle abrange todas as criaturas, todas as suas ações, né, os eventos que acontecem no mundo natural, né, e tudo isso vai servir para poder manifestar a glória de Deus. Como a gente vê, por exemplo, no Salmo 19, os céus contemplam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí agora a gente chega na seção 2. Eu falei semana passada, outras terças-feiras também, tem um aplicativo da IPB, no celular, que chama Símbolos de Fé da IPB. Lá tem os 3 símbolos de fé que a IPB adota como regra de fé. Você pode baixar lá e acompanhar essa sessão aqui de número 2, que está escrito o seguinte: posto que, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam conforme a natureza das causas secundárias, necessárias, livre ou contingente. Tem alguns textos bíblicos aí, nós vamos abrir muitos outros, mas vamos abrir esse primeiro que fala aí de Jeremias, capítulo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 35. Olha só. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome, né? Então, quem é que dá o sol, a luz, a lua para nós? Todas as coisas? Deus. Ele é, como a confissão de fé diz aqui, a causa primária de todas as coisas. Esse aqui foi Tomás de Aquino, né, teólogo católico, ele bateu muito nessa tecla aqui da causa primária. Se alguma coisa existe, é porque tem alguma coisa por trás para poder criar tal coisa, né? E sempre ele chegava à conclusão de que a causa primária de todas as coisas era Deus. Então vamos ver o que essa sessão de número 2
ela nos ensina? Ela nos ensina que a soberania absoluta de Deus não destrói a integridade da liberdade do homem. Nós vamos ver como que isso funciona. Por um lado, existe a soberania de Deus, por outro lado, existe a responsabilidade humana. E essa seção também não nega a operação das causas secundárias. As causas secundárias é aquilo que Deus usa dentro da nossa história para o nosso bem. E nós vamos ver o que isso significa. Aí nós podemos criar aí algumas objeções, né, algumas frases na nossa cabeça para poder compreender isso. Por exemplo, Deus é a causa primária, mas Ele usa causas secundárias. A causa primária de todas as coisas é Deus. Mas como que isso funciona dentro da nossa história? A providência de Deus, ela não age de maneira mecânica ou fatalista. Nós vimos semana passada que aquele negócio de acaso não existe. Desde aquele filme Efeito Borboleta, não sei se vocês já viram, algo que eu vou fazer vai determinar algo que vai acontecer no meu futuro. Ou os filmes da Marvel aí, na questão do multiverso, alguma coisa acontece, e vem algo que prejudica lá na frente. O futuro não é dessa forma. A certeza é o quê? Deus governa todas as coisas, mas Ele usa meios para realizar os seus propósitos. Por exemplo, aqui, nós vimos já em Jeremias capítulo 31, as leis da natureza. Deus criou leis para a natureza. São estabelecidas pelo próprio Deus. Como nós vimos aqui, Ele deu o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua, as estrelas para a luz da noite. Tudo que acontece na natureza acontece por uma obra divina de Deus. A nossa história, a história humana se desenrola conforme escolhas e ações reais das pessoas. Vamos abrir lá, nós vamos passar por vários textos bíblicos. Atos capítulo 2. Lá no versículo 23, vai dizer o seguinte, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Aqui é a pregação de Pedro falando sobre Jesus. E ele fala que, mesmo que Deus tenha decretado a morte do seu filho, quem é o culpado disso? As pessoas. A história humana se desenrola conforme escolhas e ações reais das pessoas. Pilatos poderia ali expor às obras das trevas a injustiça que estava acontecendo com Jesus, mas ele preferiu lavar as mãos, sem saber que por trás de tudo ele estava servindo a um desígnio eterno do próprio Deus. Na nossa vida, Deus age por meio de circunstâncias e agentes. Vamos ver outro texto bíblico, Provérbios, capítulo 16, versículo 33. Olha só. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede todas as decisões, toda decisão. Deus vai agindo, mesmo aquele algo pequenininho, por exemplo, o cara e coroa. A gente acha que a gente está com sorte, eu vou pedir cara, vai lá, joga a moeda da cara. Mas mesmo nessas pequenas coisas, é Deus que está por trás delas. Ele governa os eventos da vida sem violar a realidade dos meios pelos quais eles acontecem. Nós, qual que é o nosso papel? Agir com responsabilidade. Escolhas, nós fazemos escolhas. E as nossas escolhas possuem consequência. Pastor, então o Senhor acredita no tal do livre-arbítrio. Nós vamos ter um capítulo só para falar sobre livre-arbítrio, mas isso aqui não quer significar livre-arbítrio, porque livre-arbítrio é um conceito básico de livre-arbítrio, é aquilo que vai contra a minha natureza. E livre-arbítrio, ele tem que haver com salvação, com perdão de pecados. Eu não tenho como ir contra a minha natureza, eu não tenho como me salvar. Eu não tenho esse poder. Mas aí nós temos a que a teologia reformada gosta de falar da agência. Nós temos a nossa agência.
Só que até mesmo a nossa agência, por trás, ela está limitada ao poder soberano de Deus. Nós estamos indo por um caminho, podemos ir por um caminho, escolhendo ir por um caminho, e vai por ele, vai por ele, vai por ele. Só que essa pode não ser a vontade de Deus para a nossa vida. E Deus, por trás da história, Ele vai desenvolvendo o nosso caminho para que a gente faça uma curva e entre por um outro caminho. Mas sem ferir as nossas decisões, sem ferir as nossas escolhas. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Aqui, ó, por exemplo, Deus governa sem violentar a liberdade humana. Como que isso acontece? A confissão vai falar o seguinte, ó, que as coisas acontecem necessária, livremente ou contingentemente. São 3 tipos de coisas que acontecem na nossa vida. O que são aquelas que acontecem necessariamente, que são necessárias para a nossa vida? Nascer do sol é necessário para a nossa vida. A noite é necessário para a nossa vida. Coisas corriqueiras do dia a dia que são necessárias para a nossa história. O que são coisas livres? Decisões humanas. Deus, Ele não fere a nossa liberdade de tomar decisões. Vocês estão aqui hoje, talvez você acordou cedo, aí hoje eu tenho estudo bíblico, eu vou lá aprender o estudo bíblico. Você escolheu estar aqui. Só que essa sua escolha, por trás dela, existe Deus que está cuidando de todas as coisas. E Ele, na sua providência, durante todo o seu dia, fez com que todas as coisas que acontecessem no seu dia contribuíssem para que você estivesse aqui hoje. Escolhas morais. Nós fazemos escolhas morais entre o bem e o mal, dentro do nosso dia a dia. Entre a pessoa da padaria me deu 20 centavos a mais de troco. A escolha de devolver os 20 centavos ou de ficar com os 20 centavos. São escolhas morais que nós fazemos no nosso dia a dia. E as coisas contingentes são eventos casuais. Eu posso sair daqui e cair uma árvore em cima do meu carro. É algo que é casual. Não é algo que acontece todo dia. São 3 tipos de eventos que acontecem na nossa vida: necessários, livres e contingentes. E Deus, Ele vai agindo dentro desses 3 tipos de eventos sem violentar a nossa liberdade. Pedir para os meninos ficarem espertos aí, quando eu esquecer aqui, vocês passarem aí no slide. A soberania de Deus não anula a liberdade e a responsabilidade humana. Nós devemos confiar nisso. Nós devemos confiar que Deus governa todas as coisas sem transformar as pessoas em meros robôs, em meras marionetes nas mãos de Deus. Nós somos livres para poder, dentro da nossa ação de vida, tomar decisões. Só que nem sempre as nossas decisões elas são boas. Há caminhos que para o homem são caminhos de vida, mas no final são caminhos de morte. A resposta final, ela é de Deus, mas Deus não fere as nossas escolhas. Jonathan Edwards, um teólogo já falecido, diz o seguinte: Deus ordena todas as coisas que vêm a acontecer. Contudo, Ele ordena que aconteçam através da ação das criaturas. Através da nossa vida, através da nossa história, através das nossas decisões, através das nossas ações, das nossas escolhas. Aí você pode se perguntar assim, então: se Deus controla tudo, então eu não sou responsável pelo que eu faço. Não, pelo contrário. Oi? Tá fervendo aí, Conceição? Então vamos prestar atenção aqui, que aí você vai, talvez você vai conseguir entender. Leva um tempo. Essa objeção se baseia na suposição de que quando Deus controla as ações humanas,
Ele nos obriga a fazer a sua vontade, queiramos ou não. Então, nós somos meros robôs, meros marionetes, né? Por exemplo, se Deus me obrigou a pecar contra a minha vontade, então o responsável pelo meu pecado não sou eu, é Ele. Já que Ele está por trás da história, né? Só que a Bíblia vai nos ensinar que quando nós pecamos, nós somos responsáveis para fazer a nossa própria vontade. Existem duas escolhas na nossa vida, né? Estar debaixo da nossa própria vontade ou estar debaixo da vontade de Deus. Qual das duas? Obedecer ou desobedecer, que era um tema corriqueiro dentro do Antigo Testamento, por exemplo. Deus é um Deus infinito, eterno e imutável, né? E Ele é capaz de nos permitir fazer o que quisermos dentro das nossas limitações. Nós temos limitações. Deus, Ele não tem limitações. Mas mesmo das nossas limitações, Ele ainda garante que façamos o que Ele predeterminou que fizéssemos. Parece um pouquinho Dilma Rousseff, né? Mas no final não é, né? Como nós já vimos em Atos capítulo 2, Deus predeterminou a morte de Jesus. Está lá o seu decreto. Capítulo 3, decreto de Deus, né? Mas os homens que o crucificaram que foram considerados culpados. Porque eles sabiam da história? Não sabiam, né? A gente não sabe da nossa história. Quem sabe é Deus. Então a gente tem que o quê? Viver a nossa história. Romanos capítulo 14, vamos abrir lá. 14, 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Pelas nossas palavras, pelas nossas ações, né? Lembra lá de Apocalipse que existem 2 tipos de livros? O livro das obras e o livro da vida. Quem é que está no livro da vida? Todos aqueles que foram, né, predestinados por Deus, escolhidos por Deus para a salvação. Quem é que está no livro das obras? Toda a humanidade. Se meu nome está escrito no livro da vida, eu posso temer alguma coisa? Preciso temer alguma coisa? Não. Mas se meu nome está escrito no livro das obras, mas não está escrito no livro da vida, aí é coisa ruim, é complicado, né? Aí nós vamos prestar contas, passar pelo julgamento com o próprio Jesus como juiz. Cada pessoa dará contas a Deus por suas escolhas. Outro texto bíblico, Tiago, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ninguém, nenhuma pessoa, nem outra criatura qualquer, nem natureza, nem nada. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Se Deus fizesse isso, o que Ele estaria fazendo? Agindo contra a sua própria natureza. E aí Ele estaria o quê? Perdendo o seu arbítrio. Adão fez isso. Eva fez isso. Perderam o seu arbítrio, porque arbítrio quem tinha eram eles. Só que eles tomaram a decisão de agir contra a sua própria natureza. Então, isso se perdeu. Entrou o pecado no mundo, com o pecado a morte, e se estendeu por toda a humanidade. Logo, se Adão e Eva perderam o arbítrio, nós vamos ter? Se alastrou pela humanidade?
Então, pensa aqui comigo num jogo de xadrez. Né? Deus é o mestre e ele sabe cada jogada. Já está lá. Né? Mas quem é que move as peças e responde por elas? Somos nós. Eu não estou dizendo aqui, né, que essa responsabilidade nossa, ela fere uma vontade de Deus. Ela é capaz de agir contra uma vontade de Deus. Ou uma escolha nossa, uma decisão nossa, ela vai ser maior do que uma escolha de Deus para a gente. Não é isso, isso é papo de coach. Você determina o seu futuro, você determina a sua vida. Não, não existe essa história dentro do conceito bíblico. Né? Por mais que a gente tenha responsabilidade, por mais que a gente faça escolhas, por mais que a gente viva a nossa vida, Deus que está por trás da nossa história. E você pode se perguntar, se Deus controla tudo, então, de qualquer forma ou de outra, as coisas vão acontecer, não importa o que eu faça. Como que a gente responde a isso? Né? Nós temos os decretos divinos de Deus. Deus pré-determinando todas as coisas. Só que nessa pré-ordenação, Deus não tira a importância de nossas ações. Aquilo que a gente faz é importante dentro da história humana. Então, se Deus nos elegeu, o que vai acontecer? Longe de nós dizer que nós seremos salvos independentemente de nossas ações. Mas nós só podemos ser salvos na medida que fazemos aquilo que Deus diz que os seus eleitos fariam. É isso que a confissão de fé quer dizer com procurar com diligência cada vez maior. Por exemplo, aqui, está lá o decreto de Deus, o resultado final. Deus decreta não só o resultado final, mas também os meios para se chegar lá. Nós vamos ver sobre os meios na sessão 3. Isso inclui que as nossas ações. Qual que é a admoestação de Paulo em Filipenses capítulo 2? Operai a vossa salvação com temor e tremor. Operai a vossa salvação, desenvolvei a salvação. Quem é que faz isso? É Deus que faz para a gente? Deus nos salva. Mas quem vive a fé somos nós. Deus vai operar em nós o querer como realizar. Mas quem vive somos nós. A Bíblia nos orienta a uma vida de santificação. É Deus que precisa ser santo? Não, porque Ele já é santo. Quem precisa ser santo, somos nós. Deus não vai se santificar por nós. É a gente que vai viver uma vida de santificação. Então, a nossa conformidade faz parte do plano de Deus. Se você não orar, se você não trabalhar, se você não lutar contra o pecado, você não estará cumprindo o que Deus nos deu como meio. O que Deus nos deu como meio para poder orar, trabalhar, lutar contra o pecado, nós temos aqui, a Bíblia. Deixar de orar, segundo o livro de Samuel, é um pecado. Aonde que está escrito isso? Está na Bíblia. A Bíblia é um meio para me mostrar que se eu deixar de orar, eu estou pecando. Então, se eu não oro, eu estou indo contra um meio que Deus me deu. Eu não estou cumprindo a sua vontade. A ansiedade, por exemplo, diante da Bíblia, não é uma doença somente. Ela é pecado. E a Bíblia nos orienta o quê? Não andeis ansiosos. Se eu ando para cima e para baixo ansioso, o que eu estou fazendo? Indo contra o que a norma, o meio. Então é algo contra. Santificai-vos hoje. Eu tenho que viver uma vida de santificação. Se eu não vivo uma vida de santificação, se eu não luto contra o pecado, está aqui. Eu estou indo contra o meio que Deus me deu para poder cumprir a sua vontade. Pega uma planta, por exemplo, nós plantamos lá uma semente. E do nada, vai ali crescer, vai dar seus frutos, é assim que acontece? Deus faz ela crescer. Mas quem é que tem que regar, ir lá, tem que cuidar dela,
né? Vai lá, poda, né? Corta para poder estar certinho. Né? Não é Deus, somos nós. Por exemplo, vamos abrir lá, Atos, capítulo 27. Do versículo 22 ao versículo 31. Eu vou ler um versículo, aí um dos irmãos aí lê o outro, a gente vai chegando até o versículo 31. Olha lá, Atos 27, do 22 ao 31. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. 27. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, qual que é a garantia que Paulo, né, teve aqui? Ninguém morreria no naufrágio. E ele alertou os marinheiros disso. Né? Só que qual que era a condição para que todos eles escapassem da morte? Ficar dentro do navio. O que eles quiseram fazer? Ir embora. Né? Aí Paulo diz aqui, né, eu confio em Deus, que sucederá do modo de que foi dito. Deus deu uma ordem. A gente tem que fazer o quê? Cumprir essa ordem. Provérbios 16, versículo 9, nós já vimos, o homem faz planos, mas é Deus que dirige os nossos passos. Nosso plano pode ser maravilhoso, mas se não tiver de acordo com a vontade de Deus, seja para o sim, seja para o não, não vai acontecer. Aí a gente pode se perguntar outra coisa. Se Deus controla tudo, aí a gente chega aqui na questão do pecado. Ele deve ser o autor do pecado. Será que é isso mesmo? Né? A gente vai ver que Deus ele governa sobre o pecado sem ser o seu autor. É o que a confissão de fé nos diz. Por que ele faz isso? Porque ele é absolutamente santo e separado do pecado. Eu vou abrir aqui Abacuque, um dos irmãos aí abre 1 João, capítulo 1, versículo 5. Eu vou abrir aqui Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Abacuque 1, 13 vai dizer o seguinte: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando perverso deveras aquele que é mais justo do que ele? Olha só. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Opa. 1 João capítulo 1, versículo 5. O que está escrito aí? A mensagem que nós temos ouvido é que Deus é luz. Nele não habita treva alguma. Então, em Deus pode habitar pecado? Pode. Ele é tão puro, tão justo, tão maravilhoso, né, que se tiver aquele 1 milímetrozinho sequer de uma mancha de pecado, ele deixa de ser Deus. Deixa de ser justo, deixa de ser puro. Né? Então Deus ele permite o pecado. Pecado é permissão de Deus, mas ele não causa o pecado. Né? Ele concede liberdade para nós, né? Mas nunca de forma que o faça responsável pelo mal cometido. Né? Esse texto de Gênesis é bastante conhecido. Gênesis 50. Diante de tudo aquilo que aconteceu com José, José foi ali traído pelos seus irmãos, né? Vendido, né, para a escravidão, foi preso, né, teve ali, interpretou os sonhos do faraó, ganhou ali a liberdade de faraó, e além da liberdade, né, a condição de ser o segundo homem de todo o Egito, né, dentro
dentro da terra ali para poder armazenar toda o mantimento, né? Que haveria 7 anos de escassez, 7 anos de fartura, né? E aí Deus colocou ele lá naquela posição maravilhosa de governador do Egito, lá no Gênesis 50, mesmo diante do mal que seus irmãos fizeram com ele. Versículo 20, olha lá. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Como? Me vendendo, né? Se desfazendo de mim, que sou irmão de vocês. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente em vida. Quem foi responsável por vender José? Os irmãos. Quem foi responsável por chegar naquela tal posição? José. Mas por trás de toda a história estava Deus, né, movendo as suas peças de xadrez para que essas coisas acontecessem, para que se conservasse muita gente em vida. A causa primária, que é Deus, ele sempre vai estar por trás da história, né? Aí você pode se perguntar, tá bom, pastor, mas o que dizer lá de Isaías capítulo 45, versículo 7? Que está escrito lá: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então está aqui, pastor, Deus é o autor do mal. Deus é o criador do pecado, é o autor do pecado. Só que nós sabemos que, né, texto usado fora de contexto é o quê? Pretexto. Para se fazer o quê? Heresias. Então a gente tem que analisar o texto, né? Como que nós analisamos o texto? À primeira vista, parece sim que Deus ele é o autor do mal. Mas se nós formos olhar os significados das palavras usadas no hebraico, aqui essa palavra mal é a palavra tá no hebraico, nós vamos esclarecer o verdadeiro sentido desse versículo. Pegando o contexto, é o contexto de Ciro. Ciro não era crente, Ciro era um rei pagão, mas ele foi instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel do exílio babilônico. Então Deus aqui em Isaías, ele está demonstrando a sua soberania absoluta sobre todas as coisas, incluindo o destino das nações. Ele havia avisado: se vocês continuarem nos seus pecados, desobedecendo a Deus, vocês vão ser feitos de escravos. E assim foi feito. Babilônia chegou e levou ali o povo, né, escravos. Destino deles era a escravidão, né? O contraste entre luz e trevas, paz e mal, indica o governo divino sobre tudo. E sempre tem esse contraste de luz e trevas e de paz e mal dentro da Bíblia. E a palavra aqui que é usada para falar do mal, ela pode ter diferentes significados. Quais são os seus significados? Pode ser aqui um mal moral. O que é um mal moral? É o pecado que nós cometemos, seja ele, né, como costuma se dizer, né, na linguagem brasileira, pecadinho ou pecadão, né? É a injustiça, por exemplo, é um mal moral, né? O roubo é um mal moral, né? Essas coisas Deus não cria, porque Ele é santo, nós vimos em Abacuque, né? Mas há um outro tipo de mal, que é um mal calamitoso, né? Um juízo, um desastre, que Deus ele decreta como castigo para as nações. Nós vimos muito isso em Apocalipse. Deus enviando ali castigo para que o povo pudesse ter uma oportunidade de se arrepender. Isso é o quê? Para dar oportunidade de arrependimento. Vocês não lembram não, gente? As trombetas, né? Que eram oportunidades de arrependimento e que estavam dentro das coisas da natureza, né? Amós, capítulo 3, versículo 6. Se alguém achar aí primeiro que eu, pode até ler. 3, 6. Sucederá algum mal a quem? À cidade. O mal aqui é um juízo divino, né? É uma calamidade. Algo que vai acontecer a um
grupo, a uma cidade, né? Lamentações, capítulo 3, versículo 38. Aqui, ó. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Só que o contexto desse texto aqui é um contexto de sofrimento. É um contexto de disciplina que o próprio autor aqui está passando, né? E ele está dizendo que se vem de Deus as coisas boas, também não vai vir as coisas ruins. Qual foi a resposta de Jó depois que perdeu tudo? Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor, né? Isso significou o que para Jó? Né? Toda aquela provação, né? É para que Jó permanecesse firme na sua fé. As provações que acontecem na nossa vida não é porque Deus é ruim ou porque eu estou fazendo algo, né, de errado que está atraindo essas coisas para mim. Não, mas é porque a nossa fé ela fique firme, inabalável, né? E isso que Jó falou foi no capítulo 2. Se nós pegarmos lá no capítulo 42, depois que passou tudo isso, o que é que ele diz? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora, meus olhos te veem. Alguém que passou por um período de provação, fazendo essa declaração de fé para o próprio Deus. Então, o texto de Isaías, capítulo 45, esqueci de passar ali, ó, né? Ele se refere ao mal no sentido de calamidade, de justiça, de sofrimento, não de pecado. Deus ele está dizendo que ele controla tanto as vitórias quanto os juízos que recaem sobre as nações. Deus está controlando tanto as coisas boas que acontecem na nossa vida, como as coisas ruins. Então não é um mal, não é pecado, não é o pecado que Deus ali criou, né? Aqui se refere às calamidades, às justiças de Deus que são derramadas sobre nós, né? Deus governa sobre a justiça e a calamidade sem ser autor do pecado. É isso que ele faz. Nós não podemos atribuir a Deus a autoria de nenhum tipo de pecado. Sim, Romanos capítulo 1. Isso, né? É Deus deixa o povo. Eles querem, né? Querem curtir carnaval? Vão curtir carnaval, vão viver suas vidas. Romanos capítulo 1, né? Só que por trás Deus está ali controlando todas as coisas, né? E a ira de Deus ela se manifesta através dessas coisas. João Calvino disse que nada acontece que Deus não tenha ordenado. Contudo, ele não é o autor do pecado, mas usa os ímpios para cumprir seus decretos sem manchar a sua santidade. Luiz Berkoff, que é um outro pensador cristão, teólogo, ele disse, Deus governa sobre o mal, mas ele nunca é o autor do pecado. O pecado ocorre dentro das previsões de Deus, mas não por imposição dele. Dentro da permissão de Deus, como o irmão falou ali, né? R.C. Sproul também foi um grande teólogo, ele diz que o pecado não pode ter sua origem em Deus, pois ele é a própria santidade, mas nada acontece fora do seu decreto e fora do seu propósito. Agora, Satanás e a sua turma, né, seja de anjos, seja de homens, né, são os autores do pecado. Mas eles foram criados por Deus, os anjos e os homens. Sim. Só que, embora Deus os tenha criado, decretado até mesmo o pecado deles, Deus não é o autor dos seus pecados. A gente poder, acho que vai finalizar aqui agora, é isso mesmo, né? Deus controla tudo, mas nos chama a viver com responsabilidade. Essa aqui vou resumir tudo do capítulo 2, da seção 2, é isso. Deus controla tudo, mas nos chama a viver com responsabilidade, fé e obediência. Ele é soberano sobre tudo, sobre todos.
sobre as coisas grandes, sobre as coisas pequenas. Ele usa até mesmo os nossos erros, os nossos pecados, as nossas iniquidades, para a manifestação da sua glória, para o seu louvor. Como que nós podemos agir? Devemos agir confiando nele, vivendo para a sua glória, sabendo que nada foge do seu cuidado. A gente gosta de falar isso para as outras pessoas, né? Fulano está passando por algum momento difícil, né? A gente fala assim, não preocupa não, irmão, Deus está no controle. Deus está cuidando de tudo. Mas quando é com a gente, aí bate o desespero, né? Vem a ansiedade, o que vai ser no meu amanhã? Aí a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas. A gente esquece. Né? Mas nada foge do seu controle. Irmãos, vou parar aqui, antes de entrar na sessão 3, que a sessão 3 ela vai falar sobre milagres. Vocês creem em milagre? Nós cremos em milagre. Vai falar que a confissão de fé ela é sensacionista, né? Não existem mais milagres. Né? Nós vamos ver que existe. E como que Deus trabalha dentro dos milagres, né? Sem os milagres, contra o milagre, só de nós já sermos novas criaturas, né, salvos, isso já é um milagre. Estamos vivos, já é um milagre. Né? Então nós vamos pegar essa sessão número 3 aqui na semana que vem. Alguém tem aqui alguma pergunta, alguma contribuição para fazer? Pode ficar à vontade. Não? Tranquilo, Conceição? Não? Toda vez ela fala isso. Não. Né? Mas é bom que você vem, que você ouve, que você aprende, mas tem um tempo certo para a gente poder amadurecer a nossa fé e aprender das coisas. Olha, isso aí que você falou cabe bem aqui no Salmo 139, ó. Lá no versículo 13, 14, né, o salmista diz, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Né? Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos o quê? Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Né? Nós sabemos do nosso dia? Nós não sabemos, Deus sabe. Deus sabe. Ainda bem que nós não sabemos, né? Senão a gente ia fazer alguma coisa para poder atrapalhar. Né? Só que Deus sabe todos. Sim, senhor. Né? O capítulo 3, que era dos decretos, e esses 5 aqui, eles estão ligados um com o outro. Bênção. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por esse dia que nós vivemos, por tudo aquilo que nós vivemos no nosso trabalho, na nossa casa, né, nos nossos relacionamentos. Nós louvamos o nome do Senhor. Louvamos o nome do Senhor pelo dom da vida que o Senhor nos dá e pelo privilégio de estarmos sentados aqui para ouvir da tua palavra. Pode ser algo que a gente não entenda agora, mas há um propósito para todas as coisas. E o Senhor sabe disso e vai conduzindo a nossa vida dentro da nossa responsabilidade, dentro da nossa história, dentro da nossa escolha para a manifestação da sua glória, Pai. Que em nome de Jesus, né, o seu conhecimento, quem o Senhor é, que o Senhor faz, vai entrando dentro do nosso coração e fazendo morada no templo do Senhor. Em nome de Cristo, pedimos que a tua bênção seja sobre nós nessa noite, que a tua graça seja sobre nós, o teu descanso provedor e sustentador, né, a tua paz que o Senhor dá àqueles que confiam no Senhor. Em nome de Jesus, seja conosco, para a honra e glória do nome do Senhor, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.